Em 2019, o mortal mais poderoso da Terra estreou seu primeiro filme. Não foi a primeira estreia no cinema, pois ela aconteceu em 1941, na cinesérie estrelada por Tom Tyler e Frank Coughlin Jr., mas foi o primeiro filme solo do super-herói estrelado por Zachary Levi e Asher Angel. Neste vídeo nós vamos fazer uma apreciação crítica do filme e destacar os principais aspectos do filme em relação ao universo ficcional do herói. Então, pegue a pipoca, sente na poltrona e bora pro vídeo. Mais tinta amarela. Pega mais tinta, mais do pote. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Shazam é dirigido por David F. Sandberg, com história de Harry Gayden e Darren Lemke, e estrelado por Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Mark Strong, Martha Milans, Cooper Andrews e Jimon Hoo-soo. O filme contou com um cameo do próprio diretor na pele dos Homens Crocodilo e contou com a participação de sua esposa, Lotta Lawson, no papel da doutora Lynn Crosby. O Dwayne Johnson também fez uma participação especial ao emprestar o seu porte físico para uma versão de Poeira Dourada Mágica do Adão Negro. O filme é divertido, comovente, inspirador e usou como base principal a versão dos Novos 52 para a composição da história e da unidade visual do filme. Como já disse em outras análises, este vídeo é um olhar clínico ao filme em duas direções. De um lado, a partir do meu conhecimento sobre o universo ficcional do Shazam, e de outro a partir do meu conhecimento como filmmaker. Então, se você ainda não assistiu ao filme, esse vídeo vai ter spoilers. Em relação à unidade visual, a trilha sonora, a fotografia, a direção de cena, isto é, em relação à cinematografia do filme, a gente poderia dizer que o filme segue um formato bastante convencional, sem uma ousadia criativa, o que faz o filme seguro, coerente com o universo ficcional do personagem. A direção de arte optou por elementos pertencentes ao espírito natalino, que a gente consegue conferir bem no filme, né? É um filme que se passa no início de dezembro, às vésperas do Natal. Além disso, cada personagem principal da família já veste as cores dos trajes de sua contraparte heróica. Billy tem os tons de vermelho, Pedro tem os tons de verde, Fred de azul e por aí vai, né? A fotografia possui escolhas seguras também, com uma colorização leve, com uma saturação levemente acentuada, movimentos de câmera que priorizam a câmera estabilizada, né? Quer seja numa grua, quer seja num dolly ou mesmo no tripé, né? Ou seja, é uma narrativa que quer passar tranquilidade, que quer possibilitar a diversão e que em nenhum momento quer transpassar a sensação de uma ameaça, de deixar você eufórico, né? A trilha sonora acompanha a narrativa do filme, é coerente com a história e harmônica com o ritmo da narrativa. Em outras palavras, é um filme que eu particularmente considero convencional e seguro. E essa convencionalidade, digamos assim, ela é bem executada. Aliás, tem uma cena que considero bastante épica e icônica para o personagem, que é a transformação de Billy no alto de um prédio, quando ele corre do prédio, pula e grita Shazam. Dito isso, o foco de minha análise vai se concentrar então na estrutura do roteiro e no tema da história. Começando pelo roteiro, eu acho importante destacar que também é um roteiro bastante convencional, assim. Ele é coerente, ele é coeso. Afinal, por ser um filme de Natal, ele é um filme para a família. Aliás, família é o assunto do filme e o tema do filme são as relações familiares.
Lembrando que assunto é sempre o tópico mais amplo e o tema é o foco da história, né? O núcleo formador da história, a mensagem. Mas, falando do roteiro, a gente acompanha então duas narrativas que correm paralelas e se entrecruzam da metade para o final. Isto é, a estrutura é dividida nos 3 atos clássicos da composição da narrativa, sendo o segundo o mais longo do filme, com os plot twists, as vitórias, as derrotas, isto é possível identificar muito bem a construção da história a partir da jornada do herói, que vem lá do Joseph Campbell, mas que foi traduzida metodologicamente na perspectiva da contação de histórias, né, pelo Christopher Vogler. Também é tranquilamente identificável a estrutura a partir do Círculo da História do Dan Harmon. Em outras palavras, é uma construção que segue a cartilha e faz isso muito bem. Então, na história nós temos, de um lado, o Dr. Sivana, que foi sondado pelo mago a ser o novo portador do poder de Shazam, quando ele era criança ainda, mas que foi rejeitado por não ter o coração puro, né? E a partir dessa rejeição, ele busca a todo custo encontrar novamente o mago para pegar o poder de qualquer maneira. De outro, nós temos o Billy Batson, que se perdeu de sua mãe quando criança e busca a todo custo encontrar novamente sua mãe, enquanto passa pelo sistema tutelar estadunidense. Nesse processo, o mago concede a Billy os poderes. E então, meus amigos e minhas amigas, o Billy precisa lidar então com a sua relação com esses poderes, a busca contínua da sua mãe, as relações com a sua nova família adotiva e o vilão que quer o poder que o mago concedeu a ele. E a estrutura da história se ancora em combinar e explorar situações de conquista e de derrota a partir desses elementos então. Portanto, estruturalmente é um filme que funciona muito bem. Os modelos apresentados no primeiro ato são retomados nos atos seguintes, fechando assim um círculo perfeito. Um exemplo bem pontual e periférico para ilustrar essa amarração, para vocês verem o que é um roteiro bem coeso, é o seguinte: no primeiro ato temos um Billy criança pedindo um tigre como recompensa de um brinquedo num parque de diversões. E ele ganha uma bússola. O tigre, claro, é uma referência, um easter egg, né, ao Sr. Malhado. No terceiro ato, a batalha final acontece em um parque de diversões e num determinado momento Billy cai na mesma barraca, ou numa barraca parecida, onde tem um pai e uma filha se protegendo e ele dá um tigre para a menina, dizendo para ela não ficar com medo porque o tigre irá protegê-la. Em relação ao universo ficcional, é um filme que é inspirado na história dos Novos 52, escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. Ele está dentro de um universo ficcional maior, reconhecendo a existência de outros super-seres e ao mesmo tempo usando o universo dos super-heróis como metalinguagem. Se de um lado há um batarangue ou uma bala que foi ricocheteada no Superman como souvenir, há brinquedos, pôsteres que representam e trazem a identificação com o público. De uma maneira similar, assim como foi feita posteriormente também no filme do próprio Adão Negro. Eu particularmente acho isso uma sacada muito inteligente e coerente, porque é um filme que se assume como um filme de super-herói. Ele respeita a audiência e a inclui como participante da história. A história é levemente inspirada porque não há a inclusão do Adão Negro na história. O próprio Dr. Sivana, né, ou Sivana, não chega em nenhum momento a apresentar uma ameaça real. E as motivações em si do Dr. Sivana enquanto vilão são muito rasas e pontuais, né? É um vilão banal, na verdade, né? Que foi totalmente subaproveitado. Por ser um filme de Natal sobre família, para a família, o foco do filme é justamente falar sobre as relações familiares. E aí eu entro no tema do filme. O tema do filme são as relações familiares e a forma como o filme aborda esse tema é de uma
potência muito, muito grande. E nesse sentido, é um filme, a meu ver, um dos melhores filmes para se assistir no Natal. É um dos melhores filmes também para se refletir sobre as relações familiares. Afinal de contas, o que é família? O filme explora o conceito de família buscando desconstruir romantizações conservadoras ou tradicionais propagadas pela mídia, pela religião, por uma moral social que majoritariamente não corresponde à realidade. E é motivo, portanto, né, nessa direção de sofrimento entre as pessoas, porque elas buscam um ideal que é raro de ser alcançado, né? As relações sociais entre as pessoas são sempre dinâmicas e sujeitas ao contexto, né? Às situações que emergem no dia a dia. E são, nessa direção, voláteis. E o filme escancara isso de uma maneira, por um lado, direta, mas também sutil e sem agressividade. Para vocês terem uma ideia, de um lado nós temos, então, a família do Dr. Sivana, que é uma família com laços sanguíneos e com relações hostis. A tensão na relação do Dr. Sivana com o pai e com o irmão, a mãe é ausente, falecida, é uma relação estruturada na humilhação, na necessidade de aprovação e de provação de valor, é uma relação construída a partir da cobrança, do medo, e essa dinâmica familiar é tão intensa que, na primeira oportunidade, após se tornar o acólito dos 7 pecados mortais da humanidade, Dr. Sivana busca um encontro com seu pai e com seu irmão para se provar aos dois, para mostrar que ele estava certo, para reivindicar o crédito que ele tanto buscava. E ao fazer isso, ele acaba também, no processo ali, na hora, matando seu pai e seu irmão sem pestanejar, sem qualquer tipo de culpa ou remorso. De outro lado na história, nós temos a relação do Billy Batson com a sua mãe. Billy se perdera da sua mãe num parque de diversões, foi encontrado pela polícia, entrou, na verdade, no sistema de adoção e, enquanto mudava de lar em lar, passando por 23 lares dos 3 aos 14 anos, estava sempre em busca da sua mãe. Billy é movido por um sentimento de culpa por ter se afastado da mãe e no dia do incidente, né, ou do acidente, melhor dizendo, que vira incidente, desde então busca reencontrar a família. E nesse processo, ele se depara com o 24º lar adotivo. E esse é um lar que possui uma peculiaridade. Os pais são egressos do sistema de adoção e todos os filhos, 5 crianças com idades diferentes, de ascendências diferentes, são adotadas, sendo o Billy, então, a 6ª criança a integrar a família. Mas o foco de Billy é a busca pela mãe, pela família de verdade, pelo laço sanguíneo, tanto é que ele diz que, em um determinado momento, para a Darla, que ela nem precisa se afeiçoar tanto a ele, porque eles nem são irmãos de verdade. Em outro momento, ele diz para a própria Mary, que entra em uma crise se vai ou não para a faculdade, por conta de ter que deixar a sua família, que ela não deveria se prender a nada, porque no fundo eles nem eram a sua família de verdade, né? Ou nem são sua família de verdade. E ele não chega a dizer exatamente com essas palavras, mas é o subtexto que está no seu argumento. Nessa direção, um ponto interessante aqui é a diferença de atuação entre o Asher Angel e o Zachary Levi. Porque o Asher apresenta um Billy mais sério e sofrido, isto é, com uma carga dramática mais pesada voltada para a questão da busca de sua mãe, ao passo que Zachary traz um Billy mais bobalhão, né, encantado com os superpoderes. Embora no início eu tenha me incomodado com a atuação do Zachary, eu entenderia isso dentro da perspectiva da compreensão maior do personagem por parte da regência do David Sandberg da seguinte maneira. Por um lado, essa assimetria pode parecer uma divergência na composição do personagem, né? Visto que é o mesmo personagem interpretado por duas pessoas diferentes, dois atores diferentes. Mas, por outro lado, eu penso que poderíamos olhar para essa assimetria como resultado da magia. Como Billy teve sempre uma vida mais difícil, né, pulando de lar adotivo a outro, tendo nesse processo sua própria infância suprimida por conta da sua busca pela sua mãe, né?
quando ele está transformado pela magia, ele também tem a oportunidade de se realizar enquanto criança, né? É o momento em que ele está feliz. Então, eu entenderia essa assimetria na atuação entre esses dois atores em relação ao mesmo personagem, por conta desse efeito que a magia traz na própria transformação do Billy. E aí tem um momento em que a família adotiva encontra a mãe de Billy para ele e ele vai até ela. É um dos momentos mais bonitos do filme e um dos mais fortes emocionalmente, porque a mãe dele lhe revela que, após o acidente de ela ter se perdido do filho no parque e vê-lo com os policiais, ela decide, a muito contragosto, deixar com que o Estado cuidasse dele, porque ela não teria condições de fazê-lo, né? Seu pai havia a expulsado de casa por ela ter ficado grávida, ela tinha 17 anos na época, o homem que a engravidara não queria nada com ela. Ela menciona inclusive que ele estaria na prisão e ela se desprendeu emocionalmente do filho nesse processo. A vida dela não melhorou porque ela continuou tendo uma vida muito difícil com um homem, pelo que parece, mau caráter, né? E o Billy percebe nesse instante duas coisas nessa conversa com a mãe dele: a dificuldade da mãe e sua impossibilidade material, emocional de acolhê-lo, e o amor, a atenção, o cuidado de sua família adotiva, que, ao se inscrever no sistema, realmente se dispõe a dar o melhor lar para as crianças que ela adota. E aí ele percebe o que é o grande tema do filme, né? O que torna as relações familiares é o afeto. A família se estrutura por meio de relações de afeto, não por laços consanguíneos. Não é o vínculo biológico que define a unidade familiar, mas o vínculo de afeto. E quando Billy percebe isso, isso se torna extremamente libertador para ele. E é interessante que não há uma moralização aqui das relações consanguíneas, não há uma culpabilização da mãe, mas antes um retrato difícil da vida como ela é no dia a dia, com suas dificuldades, com violência doméstica, com situações de falta de afeto, de modo que fica claro, acredito em um acordo silencioso da cena assim, que a melhor coisa que o Billy faz é não entrar nesse novo contexto familiar. E o filme trata isso assim com uma sensibilidade, uma delicadeza fenomenais. E tem 3 cenas bonitas que representam isso muito bem. A primeira delas é a passagem de uma bússola. Quando criança, Billy recebeu como recompensa de um brinquedo no parquinho uma bússola. A bússola serve como orientação para encontrar o caminho. Isto é, inclusive, o que a mãe dele fala para ele, né, naquele instante quando ele recebe a bússola. Quando ele tem o encontro daí depois com a mãe, ele entrega a bússola para ela, e ela nem se lembrava mais daquela bússola, daquele parque, né? Porque ele percebe que ele encontrou o caminho que ele tanto buscava, a família, e que ela precisa encontrar o caminho dela, né? Então, por isso a passagem da bússola, né? Ele não precisa mais dela porque ele encontrou o norte, mas ele entende que ela precisa para que ela possa encontrar um norte, um caminho. A segunda cena é na hora da comunhão, na hora da refeição no lar adotivo. A família tem o hábito de dar as mãos na hora da comunhão. E em todas as cenas, Billy evita de dar a mão porque ele não se sente parte da família, né? Afinal, ele queria encontrar a mãe dele e sair daquela família, né? E no final, quando ele encontra o que ele buscava, ou seja, ele encontra a família, as relações de afeto que ele tanto buscava, ele dá a mão para todos. E a terceira cena é quando Billy se dá conta que a razão de ser do poder, ou o poder maior, é justamente a partilha. E isso, meus queridos e minhas queridas, é um dos principais temas religiosos que também perpassam o Natal, o imaginário religioso do Natal. A partilha, a comunhão do poder, do afeto. Então, isso tudo faz de Shazam um filme belíssimo dentro do espírito de Natal, para ressaltar as coisas que efetivamente importam nas relações:
o afeto. Que essas relações não sejam pautadas por convenções, mas por amor, por relações de amor. E com isso, convido vocês a conclamar uma força mágica capaz de abrir nossos olhos para o que realmente importa na vida. Construir relações de afeto. Para tanto, chega mais, diga a palavra e sinta o poder. Shazam!